Então, já estamos aqui no nosso mapa mental para estudarmos a respeito das medidas socioeducativas. O que são as medidas, a quem se aplicam, quais os seus objetivos, seus efeitos. Então, nós iremos compreender tudo isso agora. E para compreendermos as medidas socioeducativas, nós precisamos entender primeiramente o que é um ato infracional. Então, o que é, um ato infracional? É a conduta de crianças e adolescentes caracterizadas como crime ou contravenção penal, pois a Constituição Federal de 88, em seu artigo 228, estabeleceu que são penalmente inimputáveis os menores de 18 anos. E o que significa ser penalmente inimputável? Significa não ter a capacidade de ser responsabilizado penalmente pelos próprios atos. Então, se uma criança ou um adolescente não pode ser responsabilizado penalmente por seus atos, então, em tese, eles não podem ser responsabilizados por crimes ou contravenções penais tipificados em lei. Porém, ao cometerem um ato infracional, as crianças e os adolescentes não ficarão de todo impunes. A eles serão aplicados sim uma responsabilização, porém diferenciada da do adulto, pois eles serão assistidos pelo ECA e não pelo Código Penal. Então, beleza. Mas as crianças e adolescentes autoras de atos infracionais são responsabilizados da mesma forma? Não. Durante a aplicação das medidas, é levado em consideração a idade. Então, as crianças não serão responsabilizadas da mesma forma que os adolescentes. As crianças, ou seja, aos menores de 12 anos, ou seja, as pessoas de até 11 anos e 11 meses, a elas não serão aplicadas medidas socioeducativas. A elas serão aplicadas medidas de proteção. E essas medidas estão previstas no artigo 101 do ECA e são elas: encaminhamento aos pais ou responsáveis, mediante termo de responsabilidade, orientação, apoio e acompanhamento temporários, matrícula e frequência obrigatórias em estabelecimento oficial de ensino fundamental, inclusão em serviços e programas oficiais ou comunitários de proteção, apoio e promoção da família, da criança e do adolescente, requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico em regime hospitalar ou ambulatorial, acolhimento institucional, inclusão em programa de família acolhedora e colocação em família substituta. Então, são essas as medidas de proteção aplicáveis às crianças autoras de ato infracional, ou seja, é o que poderá acontecer com a criança em conflito com a lei. E é importante salientar que essas medidas são motivos de debates e questionamentos por parte do senso comum quando afirmam serem medidas brandas, por não terem caráter punitivo. Porém, antes de falarmos em punição ou até mesmo em medida socioeducativa, é preciso falar em medida de proteção. Pois se o sujeito, como criança, ele já está praticando tais atos, é porque ele está absolutamente, digamos assim, perdido no mundo, Ele está desprotegido, desassistido pelos pais ou pelo poder público e necessitando, em primeiro plano, de um apoio afetivo. Portanto, essas medidas buscam garantir que essa criança seja assistida, protegida, a fim de evitar que ela volte a ter conflitos com a lei. E além da aplicação de medidas às crianças infratoras, os pais ou responsáveis também são passíveis a receberem medidas. E quais são, as medidas impostas aos pais e responsáveis? Porque muito se escuta que os pais também são responsabilizados. Mas quais são essas responsabilizações? Então, os pais ou responsáveis estarão sujeitos a receberem encaminhamento a serviços e programas oficiais ou comunitários de proteção, apoio e promoção da família, inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a alcoólatras e toxicômanos, encaminhamento a tratamento psicológico ou psiquiátrico, encaminhamento a cursos ou programas de orientação, obrigação de matricular o filho ou pupilo e acompanhar sua frequência e aproveitamento escolar, obrigação de encaminhar a criança ou adolescente a tratamento especializado,
advertência, perda da guarda, destituição da tutela e suspensão ou destituição do poder familiar. Então, são essas as medidas previstas no artigo 129 do ECA e elas poderão ser aplicáveis aos pais ou responsáveis, tanto de crianças como de adolescentes autoras de ato infracional. E é importante destacar que as crianças autoras de ato infracional serão encaminhadas diretamente para o Conselho Tutelar. E na inexistência do Conselho Tutelar, a criança será acompanhada pelo juizado da infância. E com relação aos adolescentes, como é que acontece? Quando um adolescente comete um ato infracional, a ele é aplicada uma medida socioeducativa, pois, de acordo com o que preconiza o ECA, as crianças e os adolescentes não podem ser punidos da mesma forma que um adulto, pois deve ser respeitado o princípio da condição peculiar da pessoa em desenvolvimento, previsto no artigo 227 da Constituição Federal e no 4º artigo do ECA. E o que isso quer dizer? Quer dizer que a criança e o adolescente não estão prontos, estão se desenvolvendo intelectual, moral, físico, psíquico. Então, as suas vivências irão determinar esse desenvolvimento. Portanto, esse adolescente, mesmo tendo cometido um delito, ele precisa ser orientado e protegido. Então, o ECA, mesmo quando está punindo, ele protege. Portanto, as medidas socioeducativas, apesar de configurarem respostas à prática de um delito, elas apresentam um caráter educativo e não punitivo, pois esse adolescente precisa ser resgatado por meio de ações educativas que possam contribuir com o seu desenvolvimento e sua conduta. Pois se o adolescente fosse tratado da mesma forma que um adulto, esse adolescente não teria perspectiva nenhuma para a realização de um novo projeto de vida, pois nós sabemos que o nosso sistema carcerário não propõe essa mudança, ele é apenas um depósito. Os presidiários que entram, na maioria das vezes, saem pior, mais revoltados e sem nenhuma perspectiva de melhoria. Imagine a situação em que um adolescente é autor de pequenos furtos e ele é colocado junto com pessoas que têm uma idade bem maior que a sua, portanto, vivências e experiências bem maiores. Nesse ambiente, existe uma pessoa que responde por tráfico de drogas e armas de fogo. Então, esse adolescente estaria então dividindo o mesmo espaço com um professor do crime e sairia de lá 10 vezes mais astuto. Você concorda comigo? Então, é nessa ótica que o ECA propõe medidas para reestruturar o adolescente, para que ele seja resgatado, sinta-se parte, desenvolva um novo projeto de vida e passe a ter um bom convívio em sociedade. Então, não é a punição desses adolescentes, não é a diminuição da maioridade penal, é que irão fazê-los terem uma nova perspectiva de vida. Acredita-se que as medidas socioeducativas são o caminho para que esse adolescente seja orientado, incluído e se restabeleça. E afinal, o que são as medidas socioeducativas e a quem se aplicam? Bom, as medidas socioeducativas são medidas aplicáveis aos adolescentes autores de ato infracional. Veja bem, são aplicáveis apenas aos adolescentes, ou seja, as pessoas de 12 anos a 17 anos e 11 meses, né? E é importante ressaltar que, em alguns casos, estende-se aos jovens de 18 a 21 anos. E nós vamos tentar entender isso. Bom, esses casos são casos excepcionais, são casos em que a infração foi cometida pelo adolescente, porém a medida foi determinada somente quando ele chegou à maioridade penal, ou seja, aos 18 anos. Então, ele terá o prazo de 3 anos para receber e cumprir essa medida. Pois veja só, se esse prazo não fosse estendido até os 21 anos para o cumprimento da medida, essa pessoa estaria desassistida, pois não iria responder pelo Código Penal, pois no dia que ocorreu o delito ele era um adolescente, não respondia criminalmente por seus atos. E também não iria ser assistido pelo ECA, pois já teria atingido a maioridade penal.
Então é por isso que o ECA, em alguns momentos, ele volta-se também às pessoas entre 18 e 21 anos de idade, como é o caso das medidas socioeducativas. E afinal, quais são essas medidas socioeducativas, né? Bom, é importante você saber que existem as medidas em meio aberto e as medidas em meio fechado. As medidas em meio aberto são advertência, obrigação de reparar o dano, prestação de serviços à comunidade ou PSC e liberdade assistida, ou LA. E as medidas em meio fechado é a inserção em regime de semi-liberdade e a internação em estabelecimento educacional. Então, são essas as 6 medidas socioeducativas que são, as alternativas propostas pelo ECA para educar e reestruturar o adolescente para um bom convívio em sociedade e para que o mesmo não volte mais a praticar o que já vinha praticando. E como é que tudo acontece, né? Então, o adolescente autor de ato infracional será encaminhado ao juizado da infância e juventude, pois é o juiz quem irá determinar a medida que o adolescente irá cumprir. Então, é importante destacar, que é somente o juiz que aplica uma medida socioeducativa. Então, o juiz poderá determinar uma dessas 6 medidas, que são, advertência, obrigação de reparar o dano, PSC, LA, medida de semi-liberdade ou a internação. E uma vez que o juiz determinar uma PSC ou uma LA, o adolescente deverá ser encaminhado ao CREAS. E é aqui que entra o papel do SUAS, pois o CREAS, que é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social, oferta um serviço voltado exclusivamente para o acompanhamento desses adolescentes. Ou seja, o CREAS irá fazer o acompanhamento do adolescente e de sua família. O CREAS será a ponte entre o adolescente, sua família, a instituição e o poder público. E esse é um dos temas abordados no curso SUAS na Prática, pois ele tem uma aula voltada exclusivamente para a oferta desse serviço a adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa. Lá você aprende como é realizado todo o acompanhamento ao adolescente e sua família, o tempo da medida, como acontece a seleção dos demais membros envolvidos e das instituições onde o adolescente irá prestar a medida em se tratando de PSC. Então, o curso SUAS na Prática é uma excelente alternativa para você que deseja conhecer como esse serviço é executado. Pois se você atua ou deseja atuar no CREAS ou até mesmo no CRAS, é imprescindível que você conheça a oferta desse serviço. Então, você tem aí a oportunidade de aprender como tudo acontece, desde quando o adolescente chega na instituição até o seu desligamento. Bom, e ainda sobre as medidas socioeducativas, é importante você saber que é somente o juiz que aplica, ok? Ou seja, o adolescente chega ao CREAS com a medida já imposta. E que durante a aplicação da medida pelo juiz, ele levará em conta a capacidade que o adolescente tem de cumpri-la, as circunstâncias e a gravidade da infração. E é importante ter em mente que, em hipótese alguma ou sob pretexto algum, será admitida a prestação de trabalho forçado pelo adolescente. E os adolescentes em situação de doença ou deficiência intelectual, eles receberão tratamento individual e especializado em local adequado às suas condições. E as medidas socioeducativas estão previstas no artigo 112 do ECA, e é extremamente importante, além de você conhecê-las, você saber também a contribuição do SUAS na execução e no cumprimento dessas medidas. Pois se o adolescente não for acompanhado por profissional qualificado e não contar com uma rede fortalecida e que conhece a fundo esse importante serviço, será mais difícil ainda o alcance dos objetivos a que se destinam as medidas socioeducativas. E o SUAS na Prática te proporciona esse conhecimento mais aprofundado, mais detalhado sobre as medidas socioeducativas. Em especial, é claro, sobre a execução da PSC e da LA, que, como eu já falei, fazem parte de um dos serviços ofertados pela Proteção Social Especial de Média Complexidade, pelo CREAS especificamente,
que logo, muito em breve, ao abrir as inscrições, você poderá contar com esse maravilhoso curso para te auxiliar.